A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero comentar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Para mim, que sou apaixonado em história, eu tenho o Evangelho de Lucas como meu preferido dos quatro. Eu amo toda a Bíblia, mas eu tenho uma afinidade muito grande com Lucas devido aos seus detalhes, né? E a gente que faz história amamos detalhes. E nesse capítulo 15 aqui, Lucas vai citar três parábolas. Parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Lembre-se, todos os três foram recuperados. E cada uma dessas parábolas aqui tem uma mensagem. Por exemplo, a parábola da dracma perdida fala daquele que se perde dentro de casa. A parábola da ovelha perdida é daquele que se perde perto de casa. E da parábola do filho pródigo é daquele que se perde longe de casa. E então, Jesus, ele está pregando. E os fariseus, que se intitulavam donos da verdade, estavam ouvindo e como uma grande multidão. E os fariseus, eles se achavam autoridades e dignos da salvação por serem judeus, descendentes de Abraão, enfim, por cumprirem, segundo eles, pensavam a lei. E Jesus agora conta essa parábola. Eu quero me ater aqui na parábola do filho pródigo. O interessante é que Jesus menciona essa parábola e só Lucas vai registrá-la. Porque o evangelho de Lucas é o evangelho dos rejeitados. Você vê que Lucas, ele dá ênfase a pessoas da sociedade judaica que eram menosprezadas pela própria sociedade em si. Por exemplo, mulheres, crianças, mendigos, prostitutas, né? E etc. E vários exemplos aqui que nós temos nesse evangelho, que é o maior evangelho dos quatro. Então, Lucas agora vai contar-nos uma parábola em que um fazendeiro tem dois filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo, quebrando a tradição, pede a sua herança e vai embora, o que não era normal, vai embora. E ele vai para um lugar distante, diz a Bíblia. Chegando lá, ele gasta todo o seu recurso, toda a sua herança, toda a sua fortuna na vida pregressa. Vida de pecado, vida dissoluta, vida de luxúria, a ponto de chegar à miséria. O que é prodigalidade? É gastar além do que tem. Isso que é ser pródigo. Não é de prodígio. Prodigalidade é uma pessoa que gasta além do que tem a ponto de chegar a uma vida miserável, que é a situação desse jovem. E o que acontece? Ele agora, não tendo mais sustento, a Bíblia diz que ele começa a desejar comer a comida que os porcos comiam. Isso para o judeu seria uma degradação, o pior estágio da sua vida. Porque além de ele não se aproximar sequer de um porco, ele tinha um desejo de comer o que o porco comia. E a Bíblia diz então que ele, nesse estado deplorável, ele cai em si. Lembra de todo o conforto que ele tinha na casa do pai e que também os próprios servos de seu pai tinham mais confortos do que ele ali naquele estado miserável. Ele disse assim, olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E a Bíblia agora, Jesus continua narrando a história, ele retornando para casa. Quando ele se aproxima da sua casa, a Bíblia diz que seu pai o vir de longe e o reconhece. E aqui, irmão, Jesus vai contar coisas que não era comum de um homem judeu fazer. Primeiro, um ancião correr era algo tido como indecente. Mas a alegria do pai foi tão grande em rever o seu filho com vida, que ele quebra esse protocolo e corre ao encontro do seu filho. Quando ele corre ao encontro do seu filho e o abraça, o filho diz, pequei contra o céu e contra ti. Esse contra o céu aqui é contra Deus. Porque o judeu, para não proferir a palavra de Deus em vão, que é um dos mandamentos, ele troca Deus por céus. Por exemplo, reino dos céus, pequei contra os céus, para não mencionar o nome de Yahvé em vão.
E então o pai lhe diz alguma coisa que vai lhe confortar o coração. E uma das coisas que o seu pai não só diz, mas faz, foi trazer para ele sandália, porque quem andava descalço eram os empregados e os escravos. Os filhos tinham sandália. Lhe dá uma veste nova, coisa que só um pai poderia dar para o filho, um pai na condição do pai do filho pródigo. E lhe dá o anel, e esse anel era anel para o fechamento de contrato, tinha brasão da família, como restauração para o seio familiar. E a Bíblia diz então que o pai alegre com essa volta, esse retorno do seu filho, manda matar uma novilha, o que era também incomum. Por quê? A dieta do judeu é pão, frutas e legumes, peixe, e o judeu só come no horário de meio-dia e à tarde, que é o horário das refeições oficial dos judeus dos tempos de Jesus. Durante o dia, comia-se aqui, por exemplo, uma fruta, mas essa era o cotidiano, esse era o cotidiano alimentar de um judeu. A carne vermelha era para ocasiões de festa. Por isso que o pai, então, ordena que se mata aquela novilha, porque era uma ocasião extraordinária. Um filho que estava perdido foi achado. Jesus podia terminar a parábola aqui. Só que agora ele vai focar no irmão mais velho do filho pródigo. E essa palavra que Jesus está falando agora do filho pródigo, ele está direcionando para os fariseus, que se intitulava justos aos seus próprios olhos. O que ele diz? Que o filho pródigo, ao vir a festa que o pai estava dando para o seu irmão, pelo retorno, ele pergunta o que está acontecendo. E quando ele fica sabendo, ciente do fato, ele não se alegra e se indigna, a ponto de chegar perto do pai com prepotência, arrogância, sem misericórdia, sem uma demonstração de alegria pelo retorno do irmão, e diz para o pai: eu estou aqui com você há tanto tempo, e você não matou para mim um cabrito sequer, para eu festejar com meus amigos. Agora, esse teu filho, por que ele não disse meu irmão? Disse esse teu filho. Porque aquele irmão mais velho não considerava o seu irmão como seu irmão. E não teve a alegria de vir a salvação do seu irmão, a restauração do seu irmão. Era isso que acontecia com os fariseus. Não se alegrarem com a salvação daqueles que estavam sendo alcançados pelas mensagens de Jesus. Não só os gentios, mas o povo de outras classes que para eles era indigno de salvação. Prostituta, publicanos, cobrador de imposto, enfim. Então Jesus agora está dizendo para os fariseus que assim como o irmão do filho pródigo se comportara com indiferença à salvação do seu irmão, a restauração do mesmo, eles então estavam agindo do mesmo jeito quando a mensagem do evangelho alcançava essas pessoas que eram então rejeitadas e estavam à margem da sociedade. Era essa a questão da mensagem do filho pródigo. É igual a questão da ovelha. Quando Jesus disse que o pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca da perdida, na verdade, essas 99 que ele disse que não necessitavam de arrependimento, não existem. Jesus estava ironizando os fariseus, porque quem não necessita de arrependimento? Quem não necessita todo dia de arrependimento? E o próprio Israel é a ovelha perdida que está perdida do aprisco do Pai. Mas o Senhor usa essa linguagem para mostrar para os fariseus que eles eram justos aos seus próprios olhos. Fique com essa palavra. E que eu peço ao Senhor, e oremos, para que sejamos pedidos perto, longe ou dentro de casa, que o nosso bom pastor, que o nosso Pai e que o Senhor nos acha, como foi achada a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo retornou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.